Alexandre na área. Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo que foi resgatado aqui em live, inclusive link da tudo na descrição, pra quem quiser me seguir lá também. Faço live praticamente todos os dias lá, na parte da tarde e noite, tá? Geralmente na parte da tarde é uma hora da tarde que eu começo, né? De segunda a quarta, no caso, é nesse horário que eu faço. Quinta a sábado eu faço geralmente aí na parte da noite, aí por volta de 9 da noite. Quem quiser me acompanhar, tá aí os horários, tá? De qualquer forma, eu sempre falo aqui também na comunidade do YouTube. E dessa vez vamos de Viajante Galáctico, desenhos famosos que ganharam continuações incríveis. E, mano, pelo que já tá aparecendo aqui, eu já tô vendo que ele vai falar de uma das animações que eu mais gosto, que é Liga da Justiça, e veio a continuação Liga da Justiça Sem Limites, que deixou ainda melhor, né? Ele vai estar falando aqui, então bora dar uma acompanhada. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora dar uma olhada aqui em 3, 2, 1, play. Fazer uma série animada que seja aclamada pelo público e crítica e que ainda por cima consiga bons números de audiência é uma tarefa bem complicada. E mais complicado ainda é fazer uma continuação dessa série animada que consiga manter a qualidade e principalmente o sucesso do desenho original. Isso é muito difícil. Realmente. Então fica ligado, porque hoje vamos falar de desenhos animados que ganharam continuações espetaculares. Aquelas continuações que conseguiram ser tão brabas quanto o desenho original. Só tem desenho pica no vídeo de hoje, então fique esperto. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Bora. Fala galera, eu sou o Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, bora começar esse vídeo falando de um desenho que se passa em uma galáxia não tão distante. Star Wars Rebels. Se tem uma área que Star Wars normalmente costuma se dar muito bem é justamente em séries animadas. E a que nós iremos falar hoje é Star Wars Rebels, que não só é uma continuação do épico e lendário Star Wars Guerra dos Clones de 2008, como também é uma continuação do live action A Vingança dos Sith. Ilimitado, porra! Lançado em 2014. Caraca, foi. Pela Disney XD, Star Wars Rebels se passa 14 anos depois do Império ter dominado a galáxia. E muito tá tudo uma merda. O Império fica oprimindo o povo, estão caçando o que sobrou dos Jedi, o Império tá enrabando todo mundo. E é nesse contexto que a gente conhece o protagonista do desenho, o Ezra Bridger, um moleque de 14 anos, ladrão que aplicava golpes pra poder sobreviver. Até que um dia ele acaba esbarrando sem querer numa pequena força rebelde, e pra não ser capturado pelo Império, Ezra se vê obrigado a se aliar com esses rebeldes que são liderados pela Hera Syndulla e pelo Jedi Kanan Jarrus. E como o próprio Ezra começa a manifestar um certo domínio pela força, iremos acompanhar o seu treinamento para se tornar um cavaleiro Jedi, junto com várias aventuras envolvendo a queda do Império. Da próxima vez que você hesitar assim, o preço pode ser sua vida. Ou a vida dos seus amigos. Ou a da Kenga da sua mãe. Rebels é muito bom. Ele pega o clima do primeiro filme de Star Wars, que é Uma Nova Esperança, que tem toda aquela atmosfera mais pra cima, aquela aventura bem pipoca, e aplica no desenho. É claro que com o passar das temporadas a história vai se intensificando e ela vai ficando mais séria, principalmente quando os Inquisidores, que são uma organização formada por Siths do Império com a função de caçar Jedis, entram na história. Mas no geral, o Rebels é um desenho bem gostoso de acompanhar. Rebels pega tudo que Star Wars tem de melhor e executa de uma forma bem funcional. Fora que vamos ver vários personagens clássicos da franquia, como Leia, Yoda, Palpatine. Vamos acompanhar eventos importantes da história de Star Wars, como a criação da Aliança Rebelde, e batalhas espetaculares que com certeza vai deixar os fãs de Star Wars malucos, como Ahsoka e Darth Maul lutando juntos, a Ahsoka encontrando com Anakin depois dele ter virado Darth Vader e lutando contra ele, o embate final entre Obi-Wan e Darth Maul. Cara, Star Wars Rebels é muito legal. É uma continuação muito digna de Guerra dos Clones e é indicado pra todo mundo que é fã de Star Wars. O desenho tem 4 temporadas e está disponível na Disney Plus. Aí, se liga. Eu roubei essa parada. Sei lá o que é isso, mas agora é meu. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. Batman do futuro.
Vamos falar da continuação de um dos desenhos que mais ganharam continuações. Batman, a série animada, fez muito sucesso nos anos 90, tanto que ela começa como uma animação solo do Batman, depois ele evolui para as aventuras de Batman e Robin, que durou apenas 20 episódios, mas nos rendeu o melhor jogo do Batman de Super Nintendo. 2 anos depois do final do desenho do Batman e Robin, tivemos uma sequência chamada As Novas Aventuras do Batman, e em 1999 tivemos a continuação, que é o tema do vídeo de hoje. Batman do Futuro. Esse é do futuro, eu nunca vi. Pela Warner, o desenho começa nos apresentando. Esse Batman do Futuro, na real, eu vi alguns episódios, eu não vi tudo, tá? Mas os que eu vi, eu achei da hora até, mano. Achei legal o desenho. Um Batman mais velho. Ele ainda segue combatendo o crime em Gotham, mas um dia ele acaba tendo uma parada cardíaca enquanto lutava contra um bandido. E pra poder sobreviver, o Batman quebra uma das suas regras morais, que é a de nunca usar armas de fogo. Não vou te fuder com revólver, mas com a pistola. Ele não chega a dar um tiro no cara, mas é um momento bem impactante pro personagem. E isso acaba servindo de gatilho pro Bruce Wayne se aposentar. Ele deixa de ser o Batman, desativa a Batcaverna e passa a viver isolado em sua mansão. E então temos um time skip de 20 anos no futuro e vemos que Gotham tá toda detonada pra variar, com o crime tomando conta das ruas da cidade. E é aqui que somos apresentados a Terry McGinnis, um adolescente de 17 anos, rebelde e impulsivo, que após ter o seu pai morto pelo crime organizado e também por ter salvo a vida do agora idoso Bruce Wayne, ele acaba sendo contratado pelo velho Playboy para ser o seu assistente pessoal. Em outras palavras, Terry é escolhido para ser o sucessor de Bruce como o novo Batman da cidade. Parabéns, Sr. McGinnis. Bem-vindo ao meu mundo. Maneiro. O motivo de eu ter escolhido o Batman do Futuro pra estar nesse vídeo e não o Liga da Justiça Sem Limites, que é uma continuação muito mais conhecida do grande público, é porque eu sinto que hoje em dia o Batman do Futuro não recebe o devido valor que ele merece. A Warner caga na cabeça do Batman do Futuro, o que é uma pena, pois é uma das melhores séries animadas já feitas pela DC. Assim como a Arlequina, o Batman do Futuro e seu universo foram criados originalmente pra TV, ele não surgiu dos quadrinhos. E ao contrário do que muitos podem estar pensando, o Batman do Futuro não é uma cópia futurista do Batman original. Na verdade, ele é o oposto do que é o Bruce Wayne. Ele é rebelde, ele é imperativo, ele zoa pra caramba, tanto que um dos momentos mais icônicos do Batman do Futuro é justamente quando ele aluga um triplex na cabeça do Coringa. O Coringa não tancou a zoeira do Batman do Futuro. Louco. E isso é muito bom porque traz uma dinâmica Caraca. bem interessante entre o Terry e o Bruce, que tá mais ranzinza do que nunca. E durante as missões do Terry, o Bruce fica ali auxiliando o moleque pelo comunicador pra ele não fazer besteira. Ele faz o papel de mentor do Terry. Mas não se enganem, não é porque o Terry é meio engraçadão que significa que esse desenho é leve. Nada disso. O enredo é sério e ele mergulha com força na podridão dessa versão cyberpunk de Gotham. Tanto que Batman do Futuro é um desenho que foi muito censurado pela Warner. E é óbvio que por termos um novo protagonista, nós também teremos novos personagens, novos vilões, também teremos a aparição de personagens da velha guarda, como a Bárbara Gordon, que é a atual comissária Gordon, teremos a volta de vilões icônicos como o Mr. Freeze e Ra's al Ghul, mas nenhum deles chega perto do Leon do Resident Evil zoando o cara que tá molhado. Olha ele, tá todo molhado. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Batman do Futuro é incrível. Esteticamente falando, a animação com a pegada cyberpunk é muito estilosa, os personagens são muito bons e a história é braba pra caramba. E esse desenho ainda nos rendeu um spin-off que eu já cansei de falar aqui no canal, Projeto Zeta, que é muito louco, e um filme animado extremamente incrível, que é o Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, que é pelo menos top 5 de melhores filmes animados do Batman. Batman do Futuro é irado. Ele tem 3 temporadas e tá disponível no Max. O desenho original do Ben 10 fez muito sucesso, então nada melhor do que fazer uma continuação com o Ben adolescente, com a Gwen tendo poderes e com o Kevin fazendo parte do time. E junta tudo isso e temos Ben 10 Força Alienígena. Ou muito como bom. eu carinhosamente gostava de chamar quando eu era moleque, Ben 10 Shippuden. A história se passa 5 anos após o desenho original. Depois de finalmente ter arrancado o Omnitrix do braço, Ben Tennyson cresce e vive como um adolescente normal. Até que um dia ele descobre que seu avô Max desapareceu misteriosamente, ao mesmo tempo em que atividades alienígenas voltaram a aparecer na Terra de novo. Então, para encontrar o seu avô, Ben mais uma vez utiliza o Omnitrix. E junto com sua prima Gwen e seu antigo inimigo Kevin, eles partem nessa aventura.
Faz mais barulho, por favor. Que se dane, vamos dar o fora daqui antes que... E aí, compassa? Acredito que, se tratando de série animada, Força Alienígena é um dos melhores exemplos quando o assunto é evolução de trama. Parece que a Cartoon Network foi notando que as crianças que assistiam o desenho clássico estavam crescendo e foi adequando o tom da história conforme o público foi amadurecendo. E aqui chegamos em Força Alienígena, que pra muitos é o auge da saga Ben 10. A história é bem mais madura, os dilemas são mais sérios e os personagens são bem mais complexos. Nem o Omnitrix é o mesmo aqui, caramba. No início do desenho, ele passa por uma alteração, onde não só o seu design muda, como a lista de aliens dele é completamente atualizada. Temos novos aliens no desenho, além de, é claro, novos vilões que são tão incríveis quanto os do desenho original. Todos vão sofrer, começando por Ben Tennyson. E até esse dia... Me traz batata frita! Força Alienígena fez tanto sucesso que nos rendeu mais duas continuações. Ben 10 Supremacia Alienígena, de 2010, e Ben 10 Omniverse, de 2012. Só que esse aqui a gente esquece que existiu. Até porque ele pegou tudo que fazia Supremacia Alienígena e Força Alienígena serem bons e tacou no lixo. Morra imediatamente, Ben 10 Omniverse! Mas enfim, Ben 10 Força Alienígena tá disponível no Max pra quem quiser assistir. Opa. A Lenda de Korra. Tu sabia que Avatar: A Lenda de Aang já ganhou uma continuação em 2012? Pois é, a Lenda de Korra se passa 70 anos após a queda do Senhor do Fogo Ozai. O Aang faleceu e agora temos uma nova Avatar, uma garota... Tá, vamos lá. Antes dele falar o que ele achou dessa continuação de Avatar: A Lenda de Aang, eu tenho que já falar uma parada. Eu já assisti isso aqui em live com vocês, o da Lenda de Aang e também da Lenda de Korra, tá ligado? Eu gostei muito mais da Lenda de Korra, de Aang, tá? Apesar de a animação da Lenda de Korra ser 1000 vezes melhor do que a de Aang, tá? Isso daí é indiscutivelmente real. A animação melhorou pra um caramba, mas o que fez isso daí não ser tão bom da Lenda de Korra foi a protagonista, tá ligado? Pô, é um desenho assim que, poxa, sem contar que também o grupo principal, né, que compõe ele, a protagonista ali, junto, também não é tão bom quanto o da Lenda de Aang, tá ligado? Ali na Lenda de Aang tem personagens de fato icônicos, tá ligado? Tem o próprio Aang, tem a Katara, tem a Toph, né, e tem lá também o Sokka, tá ligado? Que é um dos melhores personagens ali do grupo principal, e é claro, não podemos esquecer do Zuko, né, que é o melhor personagem junto com o tio Iroh. Às vezes fico até na dúvida de quem é o melhor do melhor, tipo o tio Iroh ou o Zuko, porque ele teve uma redenção do caramba, tá ligado? Isso daí realmente, na animação, quando tinha as paradas pra decidir também, como o Avatar, quando o Aang ele se transformava em Avatar, ele de fato decidia a situação, assim como foi no final contra o Ozai, o Imperador do Fogo, tá ligado? Quando chega na Lenda de Korra, que ela é um pouquinho, como eu posso falar, já tá dominando 3 coisas que o Aang ainda não tinha dominado, se bem que ela teve mais tempo assim, é claro, mas ela só não dominava ainda o ar direito. Quando ela finalmente conseguiu dominar o estado de Avatar, ela não decidia porcaria nenhuma, muitas das vezes até perdia a batalha, tá ligado? Então, assim, apesar da animação ser muito boa, eu meio que discordo se ele falar que isso daqui foi uma excelente continuação, não foi. Tá? E também sem contar o fato de que na Lenda de Korra praticamente todos os avatares que ela teria contato foram apagados da existência. Ou seja, a partir dela em diante, e vai ter ali como conversar com avatares quando o próximo avatar, no caso, reencarnar. Então, ou seja, o próximo que reencarnar só vai ter ela para conversar, basicamente. Os outros que tinham muito mais experiência, que, poxa, anos e anos, acho que 10 mil anos, se eu não me engano, que passou de vários avatares, não tem mais, é só ela. Eu achei isso muito ruim, tá ligado? Então, assim, é uma animação até boa em alguns momentos. A animação é bonita, melhor assim no sentido animação do que Aang, mas tá longe de ser uma continuação tipo, caraca, nossa, que bom que teve essa continuação. Sinceramente, cara, eu preferia que fosse tudo com Aang ainda. Da tribo da água, extremamente apelona, chamada Korra, que mal saiu das fraldas e já sabe dominar fogo, terra e água. E aí temos um pequeno time skip que mostra a Korra já como uma jovem moça viajando para a cidade República em busca de Tenzin, o filho de Aang, que é um dos últimos dobradores de ar, para que ela possa concluir o seu treinamento e assim se tornar uma avatar por completo. Pode ficar e treinar a dominação de ar comigo. A cidade República precisa de seu avatar de novo. Obrigada.
Obrigada, você é o máximo. Vai, paga 10 aí. A lenda de Korra é muito bom. Se passou 70 anos desde a lenda de Aang, então o mundo que nós vemos aqui é bem diferente. Tudo tem uma temática bem anos 40 e 30. Então vemos carros na cidade, temos máfias comandando o mercado negro e a polícia que foi criada pela Toph tentando parar esses caras. Agora existem esportes envolvendo dominação. O mundo tá bem mais moderno. E a lenda de Korra explora a mitologia de Avatar de uma forma muito boa. Ela pega certos pontos que não foram tão explorados no desenho original e expande em níveis absurdos. Então a gente vai ver muito mais do mundo espiritual, o que é o Avatar, como foi que surgiu o primeiro Avatar e os dobradores. E o roteiro não só aprofunda a mitologia daquele serviu pra aprofundar algumas coisas que realmente não foram ditas lá em Aang, isso daí eu concordo, mas ainda assim tá longe de ser uma excelente continuação. universo que é muito rico, como o enredo também E sem contar que nesses 2 episódios que ela não aparece, porque é contando a história do Avatar, do primeirão mesmo, tá ligado? Esse foi um dos melhores episódios que eu vi. São 2, se eu não me engano. E foi um dos melhores episódios que eu vi na obra toda de Korra, sinceramente. trabalha com elementos narrativos complexos. E a maioria deles partem dos vilões da temporada que, tirando o Avatar sombrio da segunda... Caralho, morra, meu nome. Miserável. Todos eles possuem uma motivação intrigante e uma visão de mundo que faz paralelo direto com ideologias políticas reais existentes na nossa realidade. Esse vilão é criando brabo. camadas interessantíssimas que vão te prender na cadeira até você terminar de assistir o último episódio do desenho. O roteiro é bem intenso e ele é muito bem desenvolvido. Sem falar que a lenda de Korra tem umas cenas bem pesadas pra um desenho que é considerado infantil. E ainda tem a porradaria que é nível Dragon Ball Z a parada. A Korra é uma protagonista bem legal. Ela é divertida, é engraçada, ela gosta de esporte, só que diferente do Aang, ela é arrogante, ela ama seu avatar e ela é muito pavio curto. 3 fraquezas que o roteiro vai fazer questão de macetar ao longo de 4 temporadas. Ela também tem um grupinho que funciona coletivamente, mas eu vou mandar a real. Eles não chegam nem perto do carisma do time Avatar. Inclusive o romance entre eles é a pior coisa que existe nesse desenho. É muito mal feito. Também temos os descendentes dos nossos heróis, como a filha da Toph, que trabalha na polícia, os filhos do Aang com a Katara, que são fundamentais ao longo da trama. Tá, Biel, mas e o time Avatar? Eles aparecem no desenho? Não. Sim, todos eles estão aqui. Foda! Os que ainda estão vivos aparecem como velhinhos e os que já se foram através de flashbacks. E é muito maneiro ver eles interagindo como adultos. A lenda de Korra é muito massa e ela tá disponível na Netflix com as suas 4 temporadas. Puxa, vocês avatares precisam ser levados pela mão. Levanta! X-Men 97. A lendária animação dos anos 90 ganhou uma continuação, agora em 2024, denominada X-Men 97. Ela se passa um ano depois da série original e vemos os X-Men lidando com as suas questões sem a liderança de Charles Xavier, que deixou o planeta Terra no final do desenho original. Só que é claro, ele não foi embora sem antes deixar uma surpresinha. Sem consultar ninguém, Xavier deixa o Magneto no comando dos nossos heróis, para que ele possa liderá-los até o sonho de alcançar a tão esperada paz entre humanos e mutantes. E também, é claro, passar o cerol na mulher do Gambit. Opa. Por que não? Parece que o Magneto e a Vampira reservaram a sala de perigo pra agora. Ah, e pra amanhã também. Nossa, a Vampira tá fazendo um belo teste de resistência com o novo chefe. X-Men 97 foi uma baita surpresa, não só pelo fato da Marvel estar em queda livre nos últimos anos, mas a própria Marvel já não entregava uma série animada bem feita desde Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Então já tem tempo que a Marvel tá devendo quando o assunto é desenho. E em X-Men 97, a Marvel conseguiu entregar pro público absolutamente tudo que os fãs de X-Men esperam dessa equipe. Wolverine com protagonismo forçado? Porra nenhuma. Ele tá ali no cantinho dele e só é utilizado quando realmente é necessário. X-Men 97 consegue equilibrar bem o tempo de tela dos personagens. Ciclope e Jean Grey obviamente são os protagonistas, mas a Tempestade tem a trama pessoal dela, o Gambit é fodão pra caramba como sempre, a Vampira tem todo um arco dramático em torno dela, o Cable também tem, Mancha Solar e Jubileu. O roteiro sabe que cada X-Men é importante e ele sabe utilizar isso ao seu favor. Não só falando da interação dos personagens, que é o fino do fino, o que esse desenho tem de combo incrível em cena de ação é putaria
ali é quadril puro, mano. Como o roteiro sabe utilizar o drama dos personagens pra aprofundar ainda mais a história que tá sendo contada, que inicialmente parece ser mais uma história padrão dos X-Men chutando o Sentinela, só que conforme o enredo vai andando, a gente vai descobrindo que por trás daquela novelada toda, existe uma trama muito mais complexa que vai levar os nossos heróis ao limite da crise moral. Até onde vai os seus princípios? Fora que essa série animada é um verdadeiro exemplo de como entregar fanservice de maneira correta. Se você conhece os quadrinhos dos X-Men, ou pelo menos é fã das animações da Marvel dos anos 90, você vai pirar com as referências. Meu nome é Gambit. Lembre-se disso. Sai daí! Sai daí! X-Men 97 é lindo. É um marco na história da Marvel e mostra que ela ainda tem condições de nos entregar boas produções. O desenho tá disponível completo na Disney Plus e até o momento ele só tem uma temporada. Ah, espera. Eu quase esqueci. Uma temporada muito bem feita. Eu tô indo pra guerra ou pra um circo? O que você esperava? Couro negro? Ai. Referência boa essa, hein? Referência boa. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Viajante Galáctico trazendo pra nós as incríveis continuações dos desenhos animados. Cara, muito bom, tá? Só discordei um pouco aqui do Lenda de Korra, apesar, como eu falei, que é muito boa no quesito a animação ser bonita e tal. É ter contado de fato algumas coisas que não foram contadas em Avatar Lenda de Aang. De fato, essa parte foi muito boa mesmo. Mas o que faz a série ela não ser boa é, infelizmente, a protagonista e o grupo principal. Na minha opinião, tá? Mas é isso, de resto eu concordei praticamente com todos aqui. Então eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu.